Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Debatendo com a PECI. Meu nome é Lígia Abrão, faço parte da diretoria da PECI. E hoje nós estamos bastante felizes porque esse Debatendo é em celebração ao mês de Higiene das Mãos, o Maio Cristalino, né? Agora com a marca, né, da PECI. E a gente tem a satisfação de estar trazendo uma reunião para discutir um tema tão importante, tão relevante para o controle de infecção. Eu quero já passar a palavra para a doutora Thais Guimarães, que estará conduzindo esse debatendo junto comigo e com a Eliane Psaldi Kids, para contar um pouquinho para vocês sobre o Maio Cristalino e também para incentivar vocês a participarem de mais uma interação de higiene das mãos que teremos nesse ano junto com a PECI. Pessoal, boa noite. Em nome da APECI e toda a sua diretoria, eu queria primeiramente agradecer a presença da doutora Ana Paula Coutinho. Ela é uma amiga queridíssima, muito expertise em higienização das mãos, então a Lígia vai apresentar, falar um pouquinho do currículo dela, mas assim, a gente está muito feliz de tê-la aqui no nosso webinar, porque o mês de maio é o mês da conscientização da higienização das mãos, por conta aí da data do 5 de maio, e esse é o segundo ano que a APECI tem aí a bandeira do Maio Cristalino. Então, a gente aproveitou a ideia de ter um mês colorido, assim como a gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente lançou o Maio Cristalino no ano passado, que é justamente para tentar conscientizar todos os profissionais de saúde e também a população em geral da importância da higienização das mãos e principalmente aí para a prevenção de transmissão das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a APECI dedica esse mês inteiro ao Maio Cristalino com várias atividades. Uma delas é o nosso webinar de hoje, mas a gente tem outras atividades também. A gente está no terceiro ano da interação da higienização das mãos, que é um concurso que a gente faz com os hospitais. Então, os hospitais mandam vídeos para a APECI, dizendo, contando o que eles fizeram na campanha de higienização das mãos no seu hospital. E a gente tem aí um julgamento interno e depois um julgamento popular, digamos assim, que a gente premia os dois vídeos mais criativos, que mais incentivam a higienização das mãos, que engajam liderança, que engajam os pacientes. Então, a gente, de novo, está com essa terceira interação. Então, queria convidar vocês que trabalham com controle de infecção hospitalar para que mandem o que vocês estão fazendo nos seus hospitais, num vídeo, para que vocês concorram à premiação. A premiação é ganhar direito aí à anuidade da APECI, além de outros prêmios. E a gente vai celebrar essa interação com o evento que a gente vai fazer no dia 30 de maio, é um sábado de manhã, para encerrar o mês da conscientização da higienização das mãos. Vamos ter palestra só sobre higienização das mãos e ao final do evento a gente vai premiar os dois vídeos que concorrem a essa terceira interação. Então, não esqueçam, lembrem de mandar os seus vídeos, mandem os vídeos até o dia 25 de maio para o e-mail apeci.org.br para vocês poderem concorrer, tá bom? Muitíssimo obrigada e espero que vocês aproveitem aí o webinar. Obrigada, Thais. Então, dando sequência, nós falaremos sobre estratégias para melhorar a adesão à higiene das mãos, passado, presente e futuro. E como a doutora Thais já trouxe para nós temos uma satisfação enorme de receber a Ana Paula Coutinho para falar sobre esse tema. A Ana Paula ela é uma referência na área de controle de infecção. Tem uma carreira extremamente robusta na área, então ela é oficial técnica de prevenção e controle de infecção no escritório regional da OMS para a Europa, dentro da divisão de segurança em saúde. Nesse papel, ela é responsável por liderança estratégica técnica aos Estados-membros no desenvolvimento, implementação, aprimoramento de programas de controle de infecção, tanto em nível nacional quanto em unidades de saúde. As suas responsabilidades têm incluído coordenar intervenções de controle de infecção durante surtos, respostas a emergências e também garantir que o programa de controle de infecção ele seja efetivamente integrado aos esforços mais amplos de fortalecimento do sistema
Sistema de Saúde. A Ana ela tem liderado iniciativas regionais que alinham os programas de controle de infecção com estratégias de resistência antimicrobiana, intervenções de água, saneamento, higiene em ambientes de saúde. Ela desempenha um papel fundamental na formulação de orientações políticas, desenvolvimento de ferramentas técnicas e facilitação do fortalecimento de capacidades em toda a região europeia da OMS. E desde que ela ingressou na OMS para a Europa em 2006, ela contribuiu para inúmeras missões de resposta a surtos e para o desenvolvimento de diretrizes de controle de infecção e também de ferramentas operacionais, tanto em nível global quanto regional. E suas primeiras atuações incluem o apoio à resposta OMS ao terremoto de 2005 no Paquistão, ao surto do vírus Marburg na Angola, antes de ingressar na OMS, ela ocupou cargos na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e também na Comissão de Epidemiologia Hospitalar do Hospital São Paulo. Então, a Ana tem uma trajetória brilhante e vai contar um pouquinho de como é que a gente evoluiu aí, como é que a gente anda caminhando em relação à higiene das mãos. Ana, obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Está num fuso horário extremamente complexo, então a gente agradece muito em nome da PECI. Estamos ansiosos para te ouvir. Ok, boa noite, pessoal. É um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês, mesmo que é super tarde para mim, onde eu estou. Estou na Bulgária, aqui é 1h, 1h12 da manhã, e amanhã eu tenho que acordar cedo, porque eu estou em missão aqui, mas eu aceitei essa oportunidade com o maior prazer. A PECI é uma associação que teve um papel fundamental na minha formação, e eu continuo promovendo a PECI, mesmo aqui da Europa, eu falo, ó, associação que nem a PECI, só existe a PECI, vocês têm que aprender. Então, agradeço também a pensar em mim para falar de higienização das mãos, e acho que toda pessoa que trabalha em controle de infecção hospitalar, você pode fazer tudo em controle de infecção hospitalar, se você não fizer higienização das mãos, você está perdendo um pouco do rumo do que é a profissão. A gente tem, não, assim, é uma coisa que é inerente ao controlador de infecção, tem que trabalhar com higienização das mãos. E por quê? Porque o passado era assim, né? A gente pensa ali, ó, tem a fotinho do Semmelweis, tem o Lister, tem o Pasteur, tem a Florence Nightingale. Então, no passado, né, a gente já sabe que isso já estava lá, existia. Então, existe um dos estudos mais antigos de observação, né, vendo que a intervenção de colocar a água com cloro para os médicos, né, fazerem cirurgias obstétricas, reduziu a mortalidade. Isso é uma coisa óbvia. Foi muito óbvia, tiveram muitos estudos desde então, mas a gente não consegue fazer que a higienização das mãos seja uma coisa que aconteça como respirar, que os profissionais da área da saúde façam isso quando deve ser feito, da forma que deve ser feito, com os produtos que devem ser utilizados. Então, vou conversar com vocês algumas das estratégias que a gente pode pensar que pode ajudar isso e algumas coisas que têm atrapalhado um pouco. Mas acho que aqui, olha, tem umas coisas aqui, as palavras se juntaram aqui no slide. E assim, o importante é lembrar que no passado existia muita essa coisa de que, eu estou falando no passado, século XVIII, onde a utilização de ferramentas para reduzir infecção não era muito, né? Não existia muito antibiótico nessa época. E a gente, né, já no século XIX e o século XX, a utilização dos antimicrobianos parece que decidiram assim, a gente não precisa mais lavar as mãos, os antimicrobianos vão resolver. Então, realmente, a gente teve algumas coisas que atrapalharam esse progresso, de uma forma como o conhecimento
e as intervenções para a higienização das mãos estavam progredindo, outras tecnologias falavam, mas a gente não precisa se preocupar muito nisso. É mais ou menos assim, né? Você desenvolve um excelente cinto de segurança para o carro, mas você fala, então, não é muito necessário, não é obrigatório. Eu acho que a gente, assim, eu sou da geração que a gente, quando andava de carro, não usava, não era obrigatório, né? Bom, quando eu comecei a dirigir, já era obrigatório. Não sou tão velha assim, mas já era obrigatório usar cinto de segurança. Então, antes de a gente falar bastante sobre higienização das mãos, eu queria mostrar para vocês como que está a situação dos programas de controle de infecção hospitalar ao redor do mundo e depois vou falar da região europeia. Então, assim, vocês olham esse mapa, vocês falam assim, nossa, tem bastante verde. Então, o verde claro e o verde escuro quer dizer que esses são países que têm programas, os programas de controle de infecção hospitalar a nível nacional, eles estão alinhados com os componentes essenciais de controle de infecção hospitalar, de controle e prevenção de infecção, e então esses são os países, a gente vê bastante verde, verde escuro. Mas se vocês olharem um pouquinho mais, deixa eu ver se consigo pegar aqui. Então, se a gente vê aqui, ó, a região europeia, né, só para mostrar para vocês a região geográfica os países que eu trabalho. Então, é daqui, bom, isso aqui é a Groenlândia, né? Então, é daqui até, ups, até aqui, ó, toda a Federação Russa, né? Então, é uma região muito grande, região que tem grandes diversidades econômicas, tem países extremamente ricos, países não tão ricos e países pobres. Mas vocês vejam que aqui, ó, no miolinho da Europa, parece que tem várias cores. E eu digo para vocês que a cor vermelha quer dizer que esses são os países que não têm um programa nacional de controle de infecção hospitalar. Então, para vocês verem que existem países que são países desenvolvidos que não têm um programa nacional de controle de infecção. E a gente pensa, né? Isso são mais para países no continente africano, porque é lá que a gente imagina que são os países que têm mais problemas financeiros. Mas vocês veem que a Europa não está tão bem assim na fita. Mas melhorou. Então, desde o ano 2017, através existe um instrumento para monitorar como os países estão progredindo na implementação dos programas, dos planos para controle de resistência antimicrobiana. Então, tem lá uma pergunta desse questionário a respeito do controle de infecção. Então, isso já é bacana, que desde 2017 a gente já consegue ter uma ideia global, e aqui eu só vou mostrar para vocês da região, para vocês terem uma ideia só mais para dar um pouquinho mais de detalhe como as coisas são complexas. Então, desde 2017 a gente coleta esse dado, e vocês vejam que em 2024, existiam, a nível global, 16 países no mundo que não tinham programas de controle de infecção. 10 eram na região europeia. Então, eu não falei, comecei falando, você pode fazer um monte de coisa em controle de infecção, mas se você não fizer higienização das mãos, você está perdendo. Então, para esses países que não tinham nada, que não tinham um passo para eles começarem foram fazer campanhas nacionais de higienização das mãos. E aí muita gente vai falar, mas será que isso realmente tem impacto em reduzir a infecção? Tem. Mas vai ser aquele impacto que, né, que você vai lá, vai ter um P significativo? Talvez não. Mas o fato é que a gente tem que... higienização das mãos é uma parte essencial do trabalho dos programas de controle de infecção. Em 2021, a gente estava no segundo ano da pandemia, e foi no verão daquele ano, houve uma discussão interna na Organização Mundial da Saúde, com todos os escritórios regionais, onde foi proposta a revisão
dos componentes essenciais do Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional é o único regulamento que ele é obrigatório a nível internacional. Nem a Convenção de Controle do Tabaco não é obrigatória. Então, só existe só o Regulamento Sanitário Internacional. E quando a gente teve essa reunião, então, a gente estava no segundo ano da pandemia, a gente já estava falando do alfabeto grego, se vocês bem lembram. E aí a gente falou, não, o controle de infecção tem que fazer parte desses componentes essenciais. E foi uma grande negociação e a gente conseguiu. Então, do momento que a gente consegue isso cria mais uma pressão aos governos, ministérios, né, que eles têm que começar a fazer alguma coisa em controle de infecção. Desculpa, que deve existir um programa de infecção. Então, o que eles pedem, né? O que esses componentes essenciais? Então, está falando que tem que ter programa, esse é o primeiro indicador. O segundo indicador é a respeito de fazer vigilância de infecções relacionadas à assistência à saúde. E o terceiro é ter um ambiente seguro e limpo em unidades de saúde. Então, aqui vocês veem, né, que tem eu só quero diminuir isso aqui, porque eu fico me vendo o tempo todo. Desculpa. Então, esses são os componentes essenciais. E esses componentes, a ideia é que, assim que a gente vai progredindo, que a gente tenha mais verde claro, verde escuro, em todos esses indicadores, porque isso é o que vai ajudar a ter um programa operacional de controle de infecção a nível nacional. Então, quando eu estava preparando essa apresentação, me desculpa, tem slides que estão em inglês, tem slides que estão em português, então, mil desculpas por ter esquecido de traduzir alguns slides, mas eu estava pensando, o que a gente tem que falar, né, quando a gente está falando de higienização das mãos, que a gente já falou tanto, já se fez tanto. Então, a mensagem é, pelo menos quando eu trabalho com os países, higienização das mãos como um objetivo, como uma atividade nacional, tem que ser inserida nos planos nacionais de infecção, de prevenção e controle de infecção. E, se possível, também serem incorporados nas descrições de procedimentos a nível de unidade. Isso quer dizer, se a gente fala que a nível nacional existe uma campanha, ou vai ter alguma forma que a aderência à higienização das mãos vai ser monitorada, a gente tem que ter uma definição. O que é essa higienização das mãos? Com o que se faz? Quando se faz? E aí todo mundo sabe, né? A OMS, em 2011, descreveu, desculpa, os 5 momentos, né? Os 5 momentos principais da higienização das mãos. Segunda coisa é que, em 2023, a Organização Mundial da Saúde, em Genebra, conseguiu a aprovação de um plano global para o controle e prevenção de infecção, e também conseguiu a aprovação de um plano de como a gente vai fazer o monitoramento desse plano de ação. E um dos indicadores que a gente inclui é que tenha higienização das mãos. E até então, eu já falo para vocês, até 4 de maio desse ano, a nível global, não existia nenhuma ferramenta que é de uso público, que não precisa pagar nada, que os dados do seu hospital não ficam retidos com algum provedor que você não sabe que no futuro pode usar essas informações. Então, no dia 5 de maio deste ano, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, lançaram um aplicativo
que é de graça. Eu vou chegar nesse slide, vocês vão ver que é super bacana e pode ser utilizado por qualquer hospital em qualquer lugar do mundo. E essa foi uma parceria que nós fizemos com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Então, vou também falar de alguns exemplos, né, de controle de infecção e também falar como que a gente pode melhorar a higienização das mãos e também ver que a gente, né, o maio cristalino tem que ser não só uma coisa que a gente fala quando tem a reunião da PSI, mas quando a gente está andando no hospital, quando está andando no carro, fala com a família, está lá no churrasco, vamos falar, gente, maio cristalino. Por quê? Higienização das mãos não é só para nós, né, nós profissionais. Então, a gente tem que também ver que tem a higienização das mãos na comunidade, e essa comunidade, eventualmente, felizmente ou infelizmente, pode virar um cliente, porque vai ser um usuário do serviço de saúde. Então, quanto mais as pessoas, todo mundo, se empenhar no maio cristalino, vai ser bom para todo mundo. Então, a gente não tem dúvida alguma que a higienização das mãos é bom. A gente sabe que previne, que é uma coisa fácil, rápida, né? A gente que sabe que quando você faz muito, principalmente profissionais em certas áreas críticas, eles vão ter desgaste, pode ter algumas reações na pele e na mão, mas a gente sabe que, em geral, a higienização das mãos ela que é o conduíte para fazer a redução de transmissão de organismo. Você pode colocar pessoas em precaução de contato, não lavou a mão, tenho certeza. Precaução de contato não serviu para nada. E outra coisa, a gente sabe que o retorno financeiro de quando se faz investimento em campanhas e infraestrutura para a higienização das mãos, a gente sabe que isso também tem um retorno financeiro imediato. Então, tem essa publicação da Organização Mundial da Saúde, que é um caso de investimento para ação em controle e prevenção de infecção, onde nessa publicação tem um exemplo onde se mostra como, se você investe $1, você tem de retorno $5. Me fala, qual banco que você ia conseguir uma taxa tão boa? Não existe. Higienização das mãos. Por que não funciona? Porque as pessoas acham que é muito simples, porque as pessoas acham, não é possível que uma coisa tão simples, tão básica, vai dar esse retorno financeiro. Então, essa publicação, ela traz e mostra que você, investindo em higienização das mãos, você vai reduzir estadia hospitalar, vai reduzir risco de exposição, né, dentro do hospital, portanto, vai reduzir infecções relacionadas à assistência à saúde e também vai reduzir ocorrência de resistência. Então, esse é um caso de investimento que traz bastante informação e que ajuda as pessoas a venderem essa ideia e venderem que o maio cristalino é uma coisa boa, não só para as pessoas num hospital, como todas as pessoas num país. E hoje em dia, quando a gente tem nesse contexto de guerras, né, a gente não pode, eu pelo menos na minha área de trabalho, eu não posso fazer uma apresentação sem lembrar de que existem milhares de pessoas que estão sendo impactadas por guerras. Na região onde eu trabalho, a Ucrânia, com a Federação Russa, e Israel, que também tem todo esse conflito com o Oriente Médio. E assim, a gente pensa, né, assim, o Covid foi tão difícil. Existem momentos nesses países que a gente está falando que não existe água corrente, que não existe a pia, ou que você chega lá, a torneira não funciona. E essa situação acontece com frequência nesses países que eu comentei, por conta da guerra. Então, a gente também tem que, como organização, a gente também tem que achar algumas estratégias para como que nessas condições
que ainda se faça, que, bom, você não vai ter solução baseada em álcool para fazer a higienização das mãos, mas você vai ter talvez um sabonete em barra. E eu sei que a gente fala muito de sabonete em barra em hospital, em centro de saúde, que não dá para ter, mas eu digo para vocês que nas situações que eu vejo, que eu já, infelizmente, presenciei nesses países, é melhor ter um sabonete com barra, né, do que não ter nada, porque aquela higienização das mãos, pelo menos vai ter alguma coisa. A maioria das vezes não tem nada. E é muito importante que a gente, todo ano, desde 2009, existe a campanha mundial da higienização das mãos. E a campanha, ela passou já só dessa conscientização, porque todo mundo já sabe que é 5 de maio, é o dia. Por que é 5? Por causa dos 5 momentos, porque 5 são 5 coisas que a gente nunca pode esquecer, porque 5 é mais fácil, que você tem numa mão, você vai falar, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Né? Se eu contei 4 dedos só, mas poderia ter contado 5. Mas a questão é que o 5 de maio já está marcado como o Dia Mundial da Higienização das Mãos para a área da saúde. Existe também esse Dia Internacional de Higienização das Mãos, mas o Dia Mundial, que a Organização Mundial da Saúde celebra, é o 5 de maio. Mas uma coisa que a gente sabe é que as campanhas, elas são muito importantes, mas elas não são suficientes. Para que elas sejam suficientes, a gente tem que ter engaje político, tem que ter mudança no sistema e tem que arrumar alguma forma, encontrar alguma forma de conectar responsabilidade entre aqueles que vão decidir por uma política de trabalho que, vamos dizer, como, por exemplo, eu vou diminuir a carga horária dos enfermeiros, mas eu vou ter mais enfermeiros trabalhando, porque não adianta diminuir a carga horária e continuar com menos gente. Né? Uma das coisas que a gente eu vou ter que conversar amanhã aqui na Bulgária é a respeito disso. Não tem como, a conta matemática não vai fechar. Se você tem menos gente, continua tendo mais paciente, não vai ter tempo para higienizar as mãos, não vai ter tempo para lavar as mãos. E, como eu disse, higienização das mãos é assim, ó, é o cartão postal do controle de infecção. Se a gente tivesse que mandar um cartão postal de volta para o Semmelweis ou para a Florence, é alguém lavando ou higienizando as mãos. É claro que, desde 2021, com a entrada do controle e prevenção de infecção como um componente essencial do Regulamento Sanitário Internacional, dali para diante a gente falou, beleza, já que é obrigatório ter isso, então a gente tem que ter um plano nacional. E aí você deve estar pensando, ai, que coisa mais burocrática, não? Para que precisa tanto plano? Porque o que não está escrito nunca vai ser feito. Então você tem que definir qual vai ser o objetivo do programa, o que você quer reduzir, o que você quer manter, enfim. E para você conseguir tudo aquilo, você tem que colocar isso num plano, né? Quem que vai pagar, quem que é responsável, enfim. Mas é muito importante que todo plano nacional para controle de infecção tem que ter um capítulo ou tem que ter uma área dedicada à higienização das mãos. Porque é nesse momento que a gente se une, nós todos, países, profissionais, associações, porque imagina, se só a PSI faz o maio cristalino e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo não fala, quem quiser fazer, faz, a gente não está se importando, vocês querem fazer em junho, vocês não querem fazer, faz. Não, todo mundo tem que ser uma ação coordenada com todos, porque aí é como se fosse uma cultura, né, daquele mês. O mês é dedicado à higienização das mãos. Como a gente sabe, a gente pode fazer todas
as conexões de higienização das mãos com segurança do paciente, é assim, você consegue lá, tipo, mais de, né, de 1000 razões para mostrar a relação que existe. Como eu disse já, com a contenção da resistência antimicrobiana, e o mais importante, é isso que eu achei bacana, que agora eles têm feito muito mais essa conexão entre a higienização das mãos e o acesso a uma cobertura universal de saúde. Como se fosse o SUS. Imagina se vai no SUS, não tem como lavar a mão, não tem como higienizar as mãos, não tem como prover um cuidado, uma atenção primária da saúde segura e limpa. Então, por isso que a gente tem que, qualquer oportunidade que haja, onde existe cuidado, onde existe um profissional da saúde, higienização das mãos tem que estar lá. E é claro que para estar lá, é necessário ter um financiamento, é necessário ter um monitoramento, é necessário ter treinamento. E é isso que a gente vai chegar quando for falar das estratégias multimodais. Como a gente já tem falado bastante do que incluir e não incluir nesses planos nacionais, e isso é uma coisa que as pessoas estão colocando, escrevendo hoje no plano, para que isso seja parte de um futuro próximo, né? Que em 2030 a aderência à higienização das mãos em hospitais terciários com unidade de terapia intensiva vai ser de 65%. Vamos dizer que esse é um objetivo do plano. Mas para chegar a isso, muitas coisas precisam acontecer. E é claro que a gente fala, né, de infraestrutura básica, e eu tenho certeza que a grande maioria, se não for todos os hospitais e as unidades de saúde do estado de São Paulo, não tem esse tipo de problema. Mas tem sim lugares que a gente sabe que esqueceram de colocar PI, esqueceram de colocar uma solução com álcool para a higienização das mãos. E aí, isso bate numa coisa que está bem acontecendo no momento, que é a retirada de pias das UTIs por conta de resistência antimicrobiana. Eu estava na dúvida, se coloco isso como slide ou não. Eu falei, eu não vou colocar, mas eu acho que seria uma coisa interessante de a gente debater quando terminar a nossa conversa, porque ao mesmo tempo que a gente está falando que ainda tem muita coisa a ser feita em relação à higienização das mãos, lavagem das mãos, já existem pessoas falando que tem que tirar a pia da UTI. E aí as pessoas não podem mais lavar as mãos na UTI. Vamos ver se a gente consegue falar isso depois da minha apresentação. Mas acho que o mais difícil mesmo é quando a gente precisa fazer monitoramento. Monitoramento de higienização das mãos é uma coisa que desgasta, requer bastante tempo, treinamento, tem que fazer todo mundo tem que ter um acordo do que está sendo avaliado, é a maneira como se higieniza as mãos, ou lavar as mãos, ou são os momentos. Então, assim, tudo isso são coisas que devem ser pensadas antes de serem inseridas como, por exemplo, um indicador no plano nacional, ou até que seja no plano de um hospital. Por isso que esses procedimentos operacionais padrões, eles devem ser muito bem descritos, porque do momento que você tem um procedimento operacional padrão, e desde que esses POPs, eles sejam similares, padronizados, a comparação, quando você vai fazer o monitoramento de práticas, é muito mais fácil. Por isso que a gente insiste muito, né, da importância de ter esses procedimentos operacionais padrão. A gente teve, inclusive, uma discussão a respeito disso hoje aqui. As pessoas falaram, não precisa ter, porque se você não padroniza, fica muito difícil de fazer esse monitoramento. Então, como eu disse, os 5 momentos, né, começou a fazer parte em 2011, então, 2009 foi quando saiu os guias, né, o guia de higienização das mãos, e 2011, pum, a gente vem com os 5 momentos.
E eu lembro, né, eu já trabalhava, não trabalhava mais no Brasil, e eu lembro quando isso foi lançado, né, e assim, a gente brinca às vezes que se você chegar na Lua e der um passo, o primeiro pôster que você vai ver vai ser esse pôster dos 5 momentos da Organização Mundial da Saúde para a higienização das mãos. Esse é um dos pôsteres mais famosos que a Organização Mundial da Saúde tem, assim. Então, falando de todos, imagine todos os pôsteres, esse é os 5 momentos. E por que é tão famoso? Porque conectou com as pessoas, conectou com os profissionais, porque a gente falou a mesma língua, que todo mundo sabe que esses são os momentos onde a higienização das mãos são muito importantes. É ali que vai fazer a diferença. Então, a gente conseguimos juntar a ciência e os usuários num pôster. Todo mundo feliz, todo mundo contente com uma mensagem única. E é claro que quando a gente vai fazer cada desses posts, a gente também tenta achar uma forma de conectar os 5 momentos com diversas situações clínicas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui do lado, quando está cuidando de paciente com ferida pós-operatória, aqui embaixo, quando tem um paciente que está com um catéter urinário, e aqui em cima é quando o paciente está com foco para cuidar de um paciente com um acesso catéter venoso central. Então, colocar esse sabor da condição clínica ou do momento clínico que está sendo que o profissional da área da saúde está presenciando, isso faz fortalecer essa conexão. Então, como eu já disse, nosso plano global de controle de infecção. Então, assim, foi uma coisa que começou em 2022 e agora, né, quer dizer, desde o ano passado e até 2030, nós temos que coletar os dados para ver como os países estão ficando, possivelmente mais verdes, e aí não é a questão climática, eu estou falando do mapa que eu mostrei no começo da minha apresentação, onde o verde claro e o verde escuro são as cores que a gente quer ver no mapa mundial e também no mapa da região europeia. Porque isso quer dizer que os programas nacionais são programas operacionais e estão alinhados com os componentes essenciais da Organização Mundial da Saúde. E é claro que, para a implementação de programas ou de campanhas de higienização das mãos, a Organização Mundial da Saúde, em 2009, já na época da publicação do Guia de Higienização das Mãos, já incluiu que a gente tinha que usar a estratégia multimodal. A estratégia multimodal, ela nada mais é de que são diferentes estratégias quando você vai fazer vamos dizer, você vai mudar o tipo de papel toalha que é utilizado para a higienização, para a lavagem das mãos na sua unidade de trabalho. Então, para ter certeza que essa intervenção vai ser efetiva com um tempo muito mais prolongado, você tem que usar 3 das diferentes estratégias. E você pode escolher, normalmente as pessoas escolhem treinamento, que a gente adora treinar, vamos dizer a verdade, né? Trabalhar no controle de infecção e não fazer treinamento parece estranho. Mas tudo bem. Aí a gente também gosta muito de fazer pôster, né? Anda no hospital, não sabe nem onde fala. Eu até falei, chegou na Lua, vai ver lá o pôster da higienização das mãos. Mas eu acho que o que ajuda muito é a questão do monitoramento, saber como as pessoas estão fazendo, qual é a aderência e onde é o problema. E quando você descobre todos esses números, voltar para a unidade e discutir os resultados. E aí eu sei que às vezes falta tempo para fazer isso, mas isso é muito importante. Em 2010, a Organização Mundial da Saúde lançou um pacote de ferramentas para ajudar a implementação do Guia Mundial de Higienização das Mãos, que foi publicado em 2009.
Então, existe uma série de ferramentas. A ferramenta que, que é mais, assim, eu vou dizer, mais utilizada, com certeza, é a ferramenta de autoavaliação. E essa ferramenta de autoavaliação vai trazer uma ideia como que os, as atividades ao redor de higienização das mãos são, né? Se você tem uma atividade adequada, você precisa melhorar suas atividades no seu hospital. E a grande jogada dessa ferramenta é que essa ferramenta, quanto mais alto você está, vamos dizer, quanto mais adequado você está mais próximo a mostrar impacto dessa intervenção. Essa ferramenta que foi lançada em 2010, um grande contribuinte para o desenvolvimento dessa ferramenta foi o professor Didier Pité, que é a pessoa que, né, fala mais de higienização das mãos, que fez, né, assim, acho que anos cristais, não foi só o mês cristal, o maio cristal, porque ele tem feito muita lobby, propaganda para higienização das mãos, desde que eu comecei a trabalhar em controle de infecção hospitalar. Eu tenho certeza que é o mesmo para as minhas colegas da APC. Então, como eu já disse que a questão do monitoramento é um pouco difícil, porque você vai ver, né, você quer usar uma ferramenta no seu hospital, aí você vai baixar o aplicativo, aí tem que pagar uma taxa, aí você não sabe como esses dados são armazenados, e hoje em dia a gente nunca sabe. Então, o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças, eles lançaram uma ferramenta que chama High Five, que eu acho, já adoro o nome, né? Que como se fosse o High Five. E essa ferramenta, ela não olha só a questão da aderência à higienização das mãos conforme os 5 momentos de higienização das mãos. Ela também avalia a questão de unhas artificiais, essas unhas longas, e também mangas compridas, anéis, e também uma coisa que ficou da pandemia do Covid, que é esse uso abusivo de luva, que além de contribuir para a disseminação de patógenos, né, não, ou micro-organismos muitas vezes resistentes, está contribuindo para gerar uma quantidade inimaginável de resíduos, né? Então, enfim, essa ferramenta ajuda a fazer toda essa coleta. É uma ferramenta simples, ela não pode ser, é um aplicativo e qualquer pessoa pode usar em qualquer lugar do mundo. E eles estão no momento que eu saiba, a ferramenta está disponível só em inglês e em grego, mas a ideia é de que essa ferramenta vai ser traduzida para todas as línguas de países da União Europeia. Então, ainda vai ter muitas outras línguas, e eu acho muito bacana. Então, a ferramenta já foi testada, e essa ferramenta, ela foi desenvolvida a partir de uma ferramenta que é utilizada na Noruega. Então, assim, não é que a gente começou do zero, a gente começou já de uma ferramenta que existia, que tinha um bom retorno. O Programa Nacional de Controle de Infecção na Noruega estava muito feliz com a ferramenta que eles tinham. Mas, gente, o ECDC não podia usar aquela ferramenta. Então, eles tiveram que criar uma ferramenta baseada na ferramenta da Noruega. E por que eu estou falando tanto desse negócio de monitoração? Porque quando a gente tem número, o número tem que levar a uma ação. Muitas vezes a gente sabe que a gente faz coleta de dados, o controlador de infecção adora, né? Tá sempre lá, ó, os dedinhos, né? Anotando o númerozinho. A gente tem que fazer alguma coisa com os números, porque número sem ação não faz sentido. Então, a ferramenta, ela ajuda
a entender, a descobrir quais são esses números, aderência, qual que é o problema com unha, com mangas compridas, e aí, por setor, por profissional da área da saúde, e aí você pode fazer uma conversa e falar por que está acontecendo isso. E aí que vem a questão das estratégias multimodais, porque são elas que vão ajudar as diferentes estratégias a mudar o comportamento da pessoa. E é claro que se uma das questões é a disponibilidade, por exemplo, às vezes é um exemplo bobo, mas eu sei que é muito recorrente. O que adianta fazer higienização das mãos se a central de suprimentos não consegue garantir que sempre tem suprimento para fazer para o que se necessita, os produtos, eu ia falar substâncias. Quais são os produtos que necessita para fazer a higienização das mãos? Se a central de suprimentos não consegue manter, claro, não adianta, não vai ter estratégia multimodal, desculpa, que vai mudar o comportamento. Então, a estratégia multimodal também não é mágica, mas a estratégia multimodal ela vai te ajudar a entender onde são os maiores problemas. Então, a gente sabe que todos os países, então, na Europa, todos os países da União Europeia fizeram alguma campanha, alguma comemoração no dia 5 de maio deste ano. Então, já sei que são 30 países que fizeram alguma coisa. E esses países, agora, com a possibilidade de usar um aplicativo, eles já estão pensando que no próximo ano, por exemplo, eles querem mostrar, né, talvez chocar a Europa e falar, olha só, aqui, olha, a aderência, vamos dizer que a aderência a média de aderência à higienização das mãos, vamos ver, no momento 3, é 12%, porque às vezes, chocando as pessoas com esses números graves, é também uma forma de, talvez, ter uma mudança de direção. Então, é muito importante que fazer o monitoramento, mas monitoramento sem feedback não funciona, a gente já sabe, realmente tem que ter. E a liderança local, que seja a liderança na unidade, liderança no departamento, liderança no hospital, liderança no setor onde o programa está, seja num hospital ou a gente está falando no governo, é muito importante que a liderança fale, eu estou fazendo, eu estou junto, eu acho que higienização das mãos realmente faz a diferença, porque isso é demonstrado que traz um impacto. E aí eu fiquei pensando, tem tanto artigo de higienização das mãos, eu falei, eu vou comparar esses dois, que é o professor Pité, e esses artigos, eles têm exatamente 20 anos de diferença. E às vezes a gente fica triste, mas é a realidade. Em 20 anos de diferença, o professor Pité encontrou, né, fez estudos, né, e a gente vê que ainda a gente está falando das mesmas coisas. Falta de pessoal, superlotação, carga de trabalho. Então, é aqui que a gente tem que fazer aquela pausa, saber que a campanha nacional, campanha local, o Maio Cristal, não vai resolver falta de pessoal, superlotação, carga de trabalho. E a gente tem que ser mais vocal e falar que, enquanto essas condições continuarem, não tem mágica, que as pessoas não. O minuto continua tendo 60 segundos, mesmo em 2026. Já era assim em 2006, em 2026 continua sendo a mesma coisa. E é claro que essa é uma coisa que a gente tem que ser, como eu disse já, tem que verbalizar e encontrar qual é o momento para lidar com esses problemas. Hoje, infelizmente, tive a oportunidade de falar disso, que a gente entrou na pandemia de 2020, do Covid, em condições inaceitáveis de trabalho.
nos hospitais. Falta de pessoal, superlotação, carga de trabalho. Isso já existia. A gente entrou na pandemia assim, saímos da pandemia, mesma coisa. Então, a gente realmente precisa refletir como que a gente vai fazer para melhorar as condições de trabalho dos nossos queridos profissionais da área da saúde. Então, é claro que a ação, ela é importante para alinhar os indicadores nacionais aos indicadores da Organização Mundial da Saúde para monitoramento, como eu disse, faz parte da nossa estratégia global. Também, da mesma forma que a gente mantém, dá foco, importância à higienização das mãos, a gente também, de alguma forma, vai trabalhar para garantir o fornecimento e financiamento sustentável, porque, como eu disse, central de suprimento não tem como manter os produtos necessários para a higienização das mãos, isso é um problema grave que não tem aplicativo que irá resolver. Mas é claro que o monitoramento ele ajuda a descobrir quais são os grandes problemas que estão impedindo a aderência à higienização das mãos. E eu já estou concluindo a minha fala, porque eu sei que a gente também precisa ter um tempinho para bater um papo. A gente sabe que higienização das mãos não é adrenalina, mas salva vidas. Salva sim. E a gente pensa, mas como assim que salva? Porque você está prevenindo uma infecção, porque você está prevenindo que um patógeno ou um organismo que é multiresistente, ou mesmo resistente, vai ser transferido de um paciente para o outro, né? Então, é realmente a higienização das mãos salva a vida, sim. Mas ela só vai salvar a vida se é praticada corretamente, no momento certo, com o produto certo. E para a gente saber isso, tem que monitorar. Os planos nacionais e os procedimentos operacionais padrões, eles devem ser integrados. Por quê? Porque isso ajuda. Lembra que eu falei? O que não está escrito não vai ser feito. Então, a gente precisa de um plano, e dentro do plano a gente precisa saber exatamente, passo a passo, como eu vou fazer a higienização das mãos, com o que eu vou fazer, como vai ser avaliado, como vai ser monitorado, enfim. E, como eu já disse, que a questão do monitoramento, para você observar a aderência à higienização das mãos, ela é um gatilho para impulsionar a melhoria da aderência. Então, só de medir, de observar a aderência à higienização das mãos, isso já, as pessoas já começam a higienizar mais as mãos. E cada nível do sistema realmente tem um papel para fazer que, quando a gente está, o líder, ele tem que fazer todo esforço para fazer que a higienização das mãos seja uma cultura do hospital, a cultura limpa, a cultura que todo mundo tem que fazer. Isso faz, com certeza, a diferença. Eu vou encerrar aqui a minha apresentação. Eu queria agradecer mais uma vez a todas as minhas colegas da APECI pelo convite, sempre pela APECI, sempre tudo, mesmo a 1 hora da manhã. E também ter essa oportunidade de conversar com vocês, que também fazia muito tempo que eu não conversava com controle de infecção em português, que é para mim também um prazer enorme. E eu vou agora parar a gente vai para fazer nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pela excelente apresentação, pela
pelo arsenal, né, de atualizações e de reflexões que tua apresentação trouxe. A gente sabe que higiene das mãos é extremamente importante, mas que a gente enfrenta ainda muitos desafios, acho que nos diferentes cenários do mundo, né? Acho que a gente fica no contexto brasileiro falando, poxa vida, né? A gente evoluiu tanto, mas ainda assim a gente precisa falar de higiene das mãos, a gente precisa inovar a cada ano, né? Porque é um movimento que a gente precisa sempre trazer algo diferente para conseguir um incremento maior nas taxas de adesão, para conseguir a responsabilização, né? E um ponto que me vem sempre à mente é aqui, particularmente no Brasil, eu acho que vivendo isso de maneiras diferentes, a depender da região em que nós nos encontramos, a gente vê uma diferença de gerações, né? E a responsabilização nas diferentes gerações, ela está muito distinta, né? Então, a gente tem uma fragilidade no nível de formação de profissional que a gente tem hoje nas instituições de saúde, e também em gerações pensando assim no grau de responsabilização que eu tenho no cuidado com o paciente, e consequentemente isso também afeta o quanto que a gente adere às boas práticas, incluindo a higiene das mãos. Então, acho que a primeira pergunta que eu faço, né, queria que você comentasse um pouco se, quando a gente fala, né, de estratégia educativa, você trouxe muito isso que controlador de infecção é inerente, né, a formação do controlador de infecção pensar em treinamento, mas considerando essas mudanças que a gente tem vivido de geração, o que você tem pensado, né, fora do Brasil a respeito disso em relação a engajar diferentes gerações, né, diferentes contextos e com estratégias criativas para que a gente consiga promover a responsabilização. Ok. Muito obrigada pela pergunta. Então, assim, eu acho que depende, assim, um pouco dos países. Então, tem países que eles já são países pequenos, não tem, né, população pequena. Então, se a população é pequena, imagina, já não tem muito profissional da área da saúde, porque é a moçada dos nossos avós que queria fazer parte de ser profissional da área da saúde. A gente ainda esse finalzinho, eu acho que vai retomar. Eu espero que retome, porque quando você olha, você vê que está decaindo no mundo inteiro o interesse nas áreas da saúde. Mas para esses países onde eles já tinham problemas, né, do número de profissionais, eu acho que uma coisa interessante que eles fizeram já há muito tempo atrás foi o investimento em ferramentas que são automatizadas. É claro que se você. Existe toda uma discussão. Você pode colocar uma câmera no corredor do hospital, perto da pia, e a câmera vai marcar. Mas aí tem todo o problema, porque são outras pessoas que estão andando lá. Aí você não pode, né, ter o paciente não pode ver a cara do paciente, aí tem um visitante. Então, por exemplo, em muitos países, os países bálticos, eles decidiram já há 10 anos atrás que o consumo de produtos para lavar as mãos e higienizar as mãos é mandatório que a quantidade que é consumida por mês é mandatório ser que os programas de controle de eficácia têm que avaliar aquilo ali, tem que fazer, né, tentar ver como que é por unidade, por departamento, e eles têm que ter um plano por ano o que os hospitais têm que fazer para quando tem essas mudanças. Então, isso eles tiveram que fazer sem ter que ficar lá no corredor marcando quem faz o quê. E também tem muita coisa agora, isso eu achei super bacana, da Islândia, que eles, em vez de ficarem nessa obsessão de observar, que a gente fica, parece polícia, né? Eles têm um negócio que você, quando vai entrar no hospital, você coloca as mãos e tem uma máquina que vai falar da saúde das suas mãos. Porque quando a gente está com a mão seca,
tudo cortadinho, não vai, né? A gente já sabe que a aderência vai ter impacto. Então, eles já vão direto num dos problemas mais normais, e aí tem um programa para, sei lá, que tem dermatologista, que aquela pessoa vai, que, assim, que você não vai ser criticada, ai, pele delicada, que você, né? Então, para engajar as diferentes gerações, eu acho que a gente tem que pensar, com certeza, em maneiras inovativas de como resolver um problema que já é tão antigo, né? Mas também ter a sensação, ter assim, a visão de que o, o bom não pode ser o inimigo do perfeito, né? Às vezes o bom tá bom demais. E às vezes a gente vai, tem que fazer, começa só com o bom. E se às vezes não dá para chegar com o bom, vai com mais ou menos. Começa com o que tem. E eu acho que é ali que a gente une as gerações. Posso aproveitar o gancho? Ô, Ana, eu queria saber, primeiro, obrigada, excelente palestra. Eu queria saber a sua opinião, já que você comentou aí sobre o consumo de produto alcoólico como um indicador, né, que é o que a OMS preconiza. Primeiro, assim, ele é um indicador indireto, mas eu acho que ele não é o melhor indicador, né, da higienização das mãos, porque eu estou vendo só o consumo, mas eu não estou vendo o momento e se ele está sendo realizado de maneira correta pelo profissional que está na assistência e não para aquele que está passando pelo corredor e que acionou lá o álcool. Claro, o álcool é sempre bem-vindo, mas eu não estou observando o momento. Então, primeiro eu queria. E a gente sabe que 20 ml, que é o que a OMS preconiza, a gente acha que é muito baixo, principalmente em unidades de terapia intensiva. Então, eu queria saber se vocês não pensam em mudar esse 20 ml para mais alto, porque a OMS é uma referência para a gente, né? E o outro indicador que a gente usa, que é a adesão da higienização das mãos, você colocou na sua apresentação lá que de anos para cá, a OMS viu que os hospitais têm índices maiores de 60%, mas maior de 60% pode ser 61, 70, 80, 90, 100%, que é impossível. Queria saber a sua opinião, porque a gente não vai ter nunca 100% de adesão à higienização das mãos. E que número que a gente pode trabalhar? Por exemplo, a gente trabalha com 80%, a gente acha que está bom demais, mas claro que a gente persegue o 100. Então, a OMS pensa também em lançar isso como uma meta de X% de adesão à higienização das mãos. Por quê? Porque uma vez eu vi a apresentação do PT e ele falou que no hospital dele ele tinha 65%, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, se o PT no hospital dele tem 65%, eu tô feliz demais. Então, imagina, né, quanto que é difícil a gente ter essa adesão. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então assim, ó, a respeito da quantidade, né, de produto para a higienização das mãos, que são os 20 ml, eu acredito que não vai mudar num futuro próximo. Porque esse cálculo também, ele tem a ver com o tempo que é necessário para secar o produto, né? Então, os 20 ml está meio, a gente ainda está muito forte ainda nos 20 ml. Já tiveram várias perguntas a respeito disso, especialmente, eu vou falar especially, durante os primeiros meses da pandemia. Esse era, todo mundo falava, na verdade, a quantidade não é o que faz a diferença, é a técnica, não é? Como fazer. E claro que se você tiver menos do que 20, você vai conseguir cobrir a mão toda, mas o 20 é o que a gente acha o ideal. Claro que o indicador para você só coletar o consumo não te dá a visão como um todo, mas como eu disse, o bom não deve ser o inimigo do perfeito. Então, às vezes, a gente começa só com isso, com a ideia de, no futuro, ir fazendo algumas coisas. Porque é aquela coisa também,
a gente tem que fazer uma avaliação de quais são as tarefas que um controlador de infecção tem que fazer todo dia. Eu lembro meus dias de trabalho no hospital, quando eu tinha que fazer coleta de dados para vigilância de infecção de cisto cirúrgico, era assim, eu pensava, será que eu queria mesmo fazer isso da minha vida? Porque você tinha que ir lá, né? Era tudo manual. E assim, você ficava dias, eu podia ficar sumida por meses, eles não, ainda não ia ter coletado todos os dados. E é claro, naquela circunstância, tinham muitos profissionais, a gente, né, era uma equipe grande, então a gente podia fazer isso. Mas em 2026 a gente tem mesmo que refletir como que usa o tempo da equipe, né? E como também expandir essa equipe. A gente fala que a gente pensa que só a gente sabe fazer observação. E não é verdade. Acho que a gente tem muita gente que pode contribuir com essa observação. E o pessoal se sente empoderado, né? Quando eles são, principalmente o pessoal de parte administrativa, se sentem, né, parte do processo. Então, eu acho que tem isso também. E isso me leva a outra pergunta que você fez, né? Então, assim, qual que é o número, né, que a gente tem que estar em busca? Então, o número, ele sempre vai estar relacionado com equilíbrio, essa relação do número de pacientes profissionais da área da saúde. Tem esse estudo super famoso da Elaine Larson, que ela fala que também onde o produto tá, vai ter um impacto. Se a pia é ali ou se a pia é aqui, né? Então, isso. E você pode ter mais de 30 funcionários se a disposição dessa infraestrutura não condiz, né? Isso também vai te cada vez pondo mais próximo ou ainda abaixo dos 60%. É possível fazer o 100%? Eu acho que não. Infelizmente, eu tenho que dizer, eu tenho certeza que não. Porque a gente entrou a pandemia com condições inaceitáveis, a gente saiu da pandemia. E é o dia a dia, né? E eu imagino que mesmo em hospitais particulares, onde essa relação, né, número de funcionários por paciente é melhor, ainda não é ideal, né? E aí, assim, qual que é o caminho para isso? Eu vejo que muitos países aqui da Europa, principalmente os países desenvolvidos, eles têm feito, eles estão revisando o que realmente precisa ser feito em hospital. Que tipo de procedimento precisa ser? Então, estão reavaliando, tirando mais. Então, os hospitais eles vão ficar vazios nesse futuro próximo. Vai ter menos procedimento. Então, talvez só aquelas coisas mais complexas que vão ser mesmo necessárias para ficar no hospital. Porque manter toda essa estrutura tem se mostrado que é inviável, mesmo nos sistemas mais ricos. Então, eu acho que como manter, qual seria o número mágico? O número mágico é ter quantidade adequada de profissionais, porque do momento que você tem, as pessoas vão andar, mesmo que seja ali a pia, porque tem tempo para fazer isso. Ana, parabéns pela tua aula que foi tão fantástica, informações maravilhosas. E foi legal isso que você colocou agora, porque veio a responder justamente uma dúvida de uma participante, que é a Luciana, que falou justamente sobre isso, perguntando como operacionalizar a questão do monitoramento e a formação de times. Então, você respondeu a pergunta dela, foi muito legal. Mas a minha pergunta é a respeito da história das pias. Eu queria que você conversasse um pouco mais sobre essa questão de não ter pia em UTI, porque a gente até sabe que tem estudos mostrando que biofilme em ralo, em torneira, pode oferecer algum risco. Mas eu fico aqui pensando com os meus botões que o risco é imensamente diferente, né?
de não ter onde higienizar as mãos, mesmo que você considere, não, vai ter só a solução alcoólica, mas, gente, precisa ter pia também para a lavagem das mãos. O que que você pensa sobre isso? Ou a gente parte para essa linha de só adotar a solução alcoólica e esquece as pias mesmo? Então, eu acho assim, bom, mão suja, não dá para usar solução alcoólica, tem que lavar, né? Não tem jeito, é aguinha e sabão, né? Então, não tem jeito. Então, eu acho assim que tem muitas. Vamos pensar, os procedimentos. Primeiro, vamos pensar nas unidades diferentes. Então, por exemplo, na UTI. E os estudos maiores são mesmo nas UTIs. É onde a resistência está lá, os biofilmes. Então. E aí a gente vê o que acontece. Então, essas pias que deveriam ser utilizadas para lavagem das mãos e ponto, elas foram usadas para tudo. É o expurgo do pessoal do noturno, né? Porque o expurgo é lá, não é aqui. Então, já começa por aí. Então eu acho que a gente tem um grupo da Holanda, eu acho muito bacana o trabalho que eles estão fazendo, é com o professor André Voss, né, que é fantástico. E eles têm falando que a gente tem que parar com essa coisa de adequar o ambiente hospitalar a nós. Então, nós, usuários, nós profissionais da saúde, somos usuários daquele ambiente, a gente tem que se adequar e se comportar adequadamente para aquele ambiente. Então, a história onde que você vai despejar, sei lá, você teve que, fez a medição da urina, você tem que despejar a urina, você tem que ir no expurgo. Por que a pessoa não vai no expurgo? É porque é longe, é porque é isso. Então, a gente tem que primeiro descobrir todas essas coisas. A maioria dos procedimentos, se a gente tivesse um lugar onde todas as pessoas fizessem tudo certinho, eu acredito que existe céu, eu acredito que existe vida após, essa passagem que a gente está aqui. Eu acredito que talvez eu tenha um ingresso lá para cima. Eu imagino que nem lá em cima não fazem o tempo todo certo, né? Porque somos seres humanos, né? Então, eu acho que seria possível, sim, reduzir, tirar completamente pia de certas unidades. Mas é claro que para você fazer isso, você tem que ter certeza que a adesão à higienização das mãos está acima dos 80%. Porque que nem, né, você tem que ter uma rede de reforço, né? Porque você acha que estão as pessoas. Tem muito estudo atualmente, eu acho que agora é uma avalanche de estudos que foram publicados, acho que nos últimos 18 meses, a respeito de que tem conforme a pressão do jato da água que bate no ralo, que bate no cano, e começa a aerossolizar, e que eles encontraram, que aí vão lá, fazem um swab, aí é um PCR positivo, e fez cultura? Não. Investigação de surto, né, Ana? Eu acho que se você não tem um surto na sua unidade, talvez o culpado não seja a pia, né? Só a Ah, pia, né? com Tem outras certeza, coisas. com certeza. E mesmo quando você encontra isso como um achado durante o seu surto, então vamos avaliar, né? Exatamente. É esse o culpado, essa é a gente quer só focar nisso, porque é aquela coisa, né? Então, eu estive em Malta esse ano, foi super legal. Fui lá, a gente tinha que ter uma discussão com o professor Michael Borg, né? E aí eu estava conversando, eles estavam me contando como eles estão fazendo com o negócio da pia. E eu falei, como que vocês estão fazendo? Eu não me conformo com essa discussão, eu fico assim, angustiada. E aí ela falou, a Débora, que trabalha também em Malta, uma enfermeira de controle de infecção, sim, enfermeira de controle de infecção espetacular. Ela falou assim: a gente mudou o lugar do ralo. Que o ralo, ao invés de ser no meio da pia,
o ralo pode ser num canto ou num lado. Porque o grande problema é, acho que está fechado, que a água, né, o jato da água bate no ralo e cria esse aerossol. Então, o ralo não está mais ali embaixo, né? Porque o grande problema é o ralo e o tubo. Então, eles removeram, porque também tem toda essa discussão. E elas falaram, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. A gente tá, a gente não está, como que é que ela falou? A gente está colocando a ciência em xeque-mate, a gente acredita que existe alguma evidência nisso, mas não está no tempo de retirar pia de UTI. Ela falou, pelo menos em Malta, né, no Hospital Mater Dei, não está nesse momento. E assim, existem muitos lugares que eles estão fazendo isso, principalmente no Reino Unido. E aí eles têm feito. Claro que o grande problema é que, quando se faz isso, a geração de resíduos tem aumentado muito mais. Porque, ao invés de ter aquela. A pia que deveria ser só pia, ponto, é pia expurgo. Então, agora eles têm que ter outros plásticos para guardar outras coisas, outros materiais biológicos. Então, eu acho que essa discussão é uma. Acho que ainda, se os hospitais fossem organizados, se as estruturas fossem boas, por que não? Mas, já que a gente não quer ficar tão fora, tão brigar muito com a ciência, porque tem evidência, é verdade, está lá. Como a Thaís falou, mas em surto, a gente concorda com tudo isso. Ah, vamos mudar então o lugar do ralo. Põe o ralo no canto da pia. Todo mundo que olha para essa pia fala, nossa, que estranho. Mas é assim, como a gente fala assim, a gente achar um meio termo, né? Eu acredito que está lá, é o biofilme. A única coisa que está no meu controle é prevenir que tenha essa ação mecânica do jato da água, mas não tira a pia vai continuar lá. Então, eu achei um jeito bom de resolver esse entrave. E vai ter muita discussão, eu acho que nos próximos anos, a respeito disso. Muito legal, muito legal. Muito obrigada, Ana. Nossa, que abordagem importante para a gente começar a pensar além do ato de higiene das mãos, da lavagem das mãos apenas, né? Pensar nessa questão do ambiente. E uma coisa que eu queria fazer um gancho aqui é o que você falou, que é tão importante, né? O que não está escrito não vai ser feito. Porque muitos hospitais ainda falam, não precisa fazer um POP de higiene das mãos. Não precisa ficar definindo que tipo de sabonete líquido vai ter em cada unidade. Não, deixa à vontade de cada setor. Não é assim. O CCH tem que se posicionar e tem que escrever, tem que deixar a coisa fácil de entender por todos, né? Porque é isso, né? Se você não oficializa, você não tem adesão nenhuma, né? Não. Eu tenho certeza do valor da nossa contribuição nesse processo para o desenvolvimento do SOP. Não acho que a gente tem que desenvolver todo, porque também é uma atividade não muito, assim, você fica meio cansado de escrever. Mas eu acho que a gente tem, sim, que deixar bem claro o que é, quando é, como fazer, como não fazer, quais são as coisas, deixar bem descrito, porque o que não está padronizado não dá para comparar, né? Cada unidade usa uma coisa, cada unidade faz uma coisa. Pois é, né? Não é carnaval, né? Que cada área tem o seu, pode fazer o seu, seu showzinho. Tem que ser, parece meio coisa de robô, mas é assim, né? A gente tem algumas perguntas aqui no chat, né? Uma Ó, delas deixa eu... foi feita pela Luciana também. Ela traz aqui um questionamento se existe um número ideal de observações por mês. Se puder comentar um pouquinho. Então, é claro que assim tem uma fórmula, né, que você tem que calcular, né, porque tudo depende, né, do tamanho, né, da sua unidade. Se a gente está falando, né, vamos dizer que você vai fazer observação numa UTI
com 3 leitos, 4 profissionais. Problema, né? Quanto mais se observa, será que as pessoas estão fazendo aquilo, porque eles querem que você acredite que eles fazem higienização das mãos, estão tipo, que nem um ator, né? Estão fingindo, ou é natural. Então, eu acho que tem muito a ver com o tamanho da sua unidade. Então, eu acho que, às vezes, iniciando essa avaliação da aderência à higienização das mãos, só olhando no consumo dos produtos, é um importante primeiro passo. Que aí você vai começar a observar assim, tem alguma variação? Será que no verão as pessoas usam mais, ou no inverno? Porque esse dado é fácil. O pessoal do suprimento pode dar isso num dia. Você oferece um café, talvez seja na parte da manhã, você já recebe o resultado. Então, começa com uma coisa simples, e aí você vai ver. Será que eu acho que nas unidades que são unidades maiores e unidades que a complexidade dos pacientes é maior, claro que você vai ter que fazer a avaliação nos diferentes turnos, se são 2 ou 3 turnos, tem que ter avaliação nos diferentes turnos, e tem que dar o tempo das pessoas fazerem o procedimento. Se a gente fala que é 40 segundos, vamos dizer, 1 minuto, ou 40. Então, a gente não pode achar que, né, ficar lá 30 minutos vai resolver. Às vezes, você tem que ficar 1 hora para ver a coisa do começo ao fim. E aí é definir que coisa, ela é tão abstrata, Ana Paula, quando ela fala, mas a gente está falando, qual o momento da higienização das mãos que você está falando? É quando entra no quarto, antes de fazer o procedimento, depois de fazer o procedimento, porque todos eles vão ter um impacto num momento desse grande plano de prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde, prevenir disseminação de resistência e tudo mais. Então, começa com, se você está pedindo qual seria uma boa estratégia, eu ia começar simples, só olhando o consumo, faz algumas, né, faz uns cálculos, vê se tem tendência, se tem média, se tem mediana, olha esses números, vê por setor. Quem sabe dá para fazer isso, né, se você consegue, né, ter uma conversa com os funcionários, teve alguma coisa que mudou, quebrou, teve um novo, começa com isso. E aí tem que ir sim lá ver a prática. Mas aí, quando você vai fazer a prática, antes de você começar a fazer a observação, tenha certeza de qual é o momento da higienização das mãos. Porque a técnica é tão difícil de fazer essa avaliação, porque a gente pode ter um bias, a gente tem um viés. E a gente, sei lá, a gente pode achar que eu sei como fazer, ela não sabe como fazer. Ou eu teria feito diferente. Então, é isso que começa a entrar a minha opinião profissional a respeito disso, veja a aderência a respeito dos momentos. O como, aí é uma discussão para fazer quando estiver junto com o sala, quando vem mostrar os resultados da observação, e você fala, olha, então, esse mês foi péssimo, moça, o que aconteceu? Foi a mudança? O que aconteceu? Foi porque, sei lá, novela acabou. O que aconteceu? Né? Ter uma conversa com o pessoal da unidade para entender e ali entrar essa parte da técnica, né? Aí você pode cantar música, parabéns a você, ou fazer alguma coisa que engaja com as pessoas. Mas a observação de como fazer a higienização das mãos, essa é uma coisa que eu não recomendo, porque só dá problema. Você pode criar assim, certos inimigos, as pessoas vão sempre ter uma opinião diferente. Então, espero que eu tenha respondido a pergunta. Não, sem dúvidas respondeu, e acho que você trouxe uma reflexão, a análise crítica faz
toda a diferença, né? A gente conseguir analisar bem o dado que a gente coleta, né? Se eu comecei a fazer o básico, estou olhando o consumo, eu ter essa análise de tendência, de média, de variação. E eu também sou dessa opinião, olhar o momento é muito importante, né? E o que que eu, qual é o momento mais crítico, onde que eu estou tendo problema, o que que eu preciso intervir, e depois ir para um refinamento da técnica, acho que é um outro passo, né? A gente precisa ir passo a passo, né? Porque às vezes a gente se preocupa em garantir a completude de tudo e não consegue fazer muita coisa, né? E muito menos ter um impacto real quando a gente vai olhar para os nossos desfechos, né, no paciente. Obrigada, Ana. Passo a É, bola às para vezes, vocês. às vezes eu penso, se você colocar como esse ano nós queremos reduzir as infecções relacionadas a catéteres centrais, venosos centrais. Esse é o, né? A gente quer reduzir em 2%. Para fazer isso, a gente tem que aumentar a aderência, a gente vai revisar todas as inserções de catéteres. Tem um planinho, como você quer fazer, você quer reduzir isso, tem que ter um plano, tem que escrever, tem que lá colocar como que você vai monitorar. Então, se você colocar a higienização das mãos como um elemento crítico para atingir aquela meta, todo mundo faz parte. Quando a gente só faz avaliação de higienização das mãos sem fazer conexão com meta de redução de infecção, meta com redução de. Vamos melhorar essa, né, vamos tentar reduzir a disseminação de resistência aqui no não faz essa conexão, a pessoa fala, ai, que saco, elas estão vindo de novo com essa conversa. E não é, a gente tem, porque tem que fazer essa conexão com, a, com o dia a dia clínico, porque tem uma pessoa lá que está precisando do cuidado. A gente nunca pode esquecer que pode ser uma pessoa lá, deitada lá, que chama Ana Paula, né? E a Ana Paula precisa se cuidar, cuidar tem que ser seguro e limpo. Exatamente. Naquilo que você disse de deshospitalizar casos menos complexos, é realmente uma tendência forte e muito importante. Porém, a gente tem que disseminar mais a importância das medidas básicas de prevenção de IRAS nesses serviços ambulatoriais, né? A gente muitas vezes vê uma negligência muito grande por parte desses serviços ambulatoriais em medidas de prevenção básicas. Você deve ter tido conhecimento dos surtos que nós tivemos aqui de endoftalmite, Sim, por conta desses malditos mutirões de sim. catarata, e isso revelou, né, a fragilidade desses serviços ambulatoriais. Então, aí que eu vejo tão importante aquilo que você disse, de que a higiene das mãos tem que sair dos muros do hospital. A conscientização tem que ir para serviços de saúde como um todo, comunidade como um todo, levar para o momento do jantar em família, né? E assim, eu queria saber se vocês da OMS têm tido alguma iniciativa nesse sentido de atuação na comunidade, nas escolas, se tem tido iniciativas assim. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ouro durante a pandemia, né? Durante a pandemia foi excelente, porque todo shopping center tinha um lugar lá de álcool gel. Você ia no restaurante, tava lá, a garrafinha. Você ia nos mercados, o mercado que era pertinho da minha casa, a gente até, eu falei para eles, vamos fazer uma coisa, deu a tabelinha aqui para eles, vamos fazer observação, né? Dos clientes. Quem são os clientes que vêm e limpam as mãos, né? Então, a gente chegou, né? A pandemia foi excelente. Mas aí descobriram que a vacina era mais importante que a higienização das mãos. Descobriram que a máscara era mais importante. E aí, acho que foi essa coisa que desvalorizou tão rápido. As pessoas falam assim, ó, foi como se nada tivesse acontecido. E é muito triste pensar nisso.
Então, isso E as pessoas esqueceram, né, Ana? Esqueceram a pandemia já. esquecer, é porque as pessoas querem esquecer, porque é um momento chato na vida das pessoas, né? Então, o que a gente. Então, assim, é claro que a gente tem que deixar bem claro quais são os padrões mínimos de segurança e de higiene que devem existir em estabelecimentos profissionais, estabelecimentos educacionais, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda coloca. E eu acho que o que ainda é muito triste é que a parte de higiene e uso de banheiros em escolas não melhorou, né? Ainda continua muito ruim. Mas eu falo para vocês que na Europa é pior do que no Brasil. Pior. Eu, quando levo meu filho na escola, eu falo, não, não é possível. Não é possível. São 8 horas, não são nem 8 horas da manhã, o banheiro já está assim. Enfim, eu acho que, então, a gente tem, claro, a gente tem trabalhos, a gente tem atividades que estão, né, que a gente está em contato com as escolas, com as universidades, mas eu acho que o lance mesmo é envolver a sociedade. A sociedade tem que ver que, pô, é um direito, né? É um direito humano de viver num lugar que seja, de estudar num lugar que seja limpo, né? Que você, por exemplo, você vai num restaurante, é muito bacana, tem muitos serviços que eles têm essa avaliação da qualidade de limpeza dos restaurantes. Então, do lado de fora tem um sorrisinho, tem um indicador que é uma carinha assim com um sorrisinho, um smiley. E os restaurantes que não têm isso, as pessoas não vão mesmo, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse colocar isso, que a higienização das mãos fizesse parte desse smile, mas todo mundo tem que fazer parte desse movimento. E é ali que a gente ainda está, né? Então, tem que fazer parte, assim, como a Eliana falou, tem que fazer parte da conversa à noite, né? Quando chegou, né, o meu filho, você já sabe, chegou em casa, lava a mão, né? Eu lavo a mão, eu nem falo oi, eu vou primeiro. E assim, tem que fazer como os nossos pais, né? Então, assim, tem que começar em casa, tem que continuar em casa. A, a infraestrutura dos locais, principalmente as escolas, tem que melhorar. Complicado, né? Porque isso precisa de investimento financeiro. Não muito, mas precisa. Mas com certeza, eu acho que se a gente começar a fazer mutirões de higienização das mãos, imagina. Hoje nós vamos fazer um mutirão de higienização das mãos, né? As pessoas vão aprender como fazer. Seria bacana, né? Todo mundo participar, né? Ter uma conversa. E lembrar que durante a pandemia, se você lembra, eu acho que os primeiros 18 meses da pandemia foi a higienização das mãos que segurou a onda. Foi a higienização das mãos, não foi máscara. Porque a moçada usava máscara aqui, né? A moçada esquecia né? A higienização das mãos foi o que segurou. E eu espero que saiam esses estudos para mostrar que a higienização das mãos uma ferramenta super eficaz e espetacular, né, para fazer o controle de transmissão de doença, que foi do Covid naquela época. Perfeito, é isso aí. Conscientização. Conscientização, faz papo de velho, mas é isso, É, né, gente? 170 anos passamos, e a gente está falando a mesma coisa, né? Pois é, pois é. Eu sempre penso, imagina se ele está observando e fala, meu Deus, pô, com toda essa tecnologia, eu naquela época mandava assim, ó. Pois Ana, é. deixa eu te perguntar uma coisa. Você que tem um conhecimento mundial aí de como as coisas estão,
Você viu alguma tecnologia inovadora para a higiene das mãos, não de monitoramento, não de controle, mas algum produto inovador, alguma tecnologia que você bota a mão, higieniza as mãos, alguma coisa nova? Então, Além é de claro água e que. sabão. Então, eu achei que esse negócio de observar a saúde das mãos, eu achei isso fantástico. Porque quando a sua mão está seca, você não vai. Qualquer um, é natural, né? Você vai reduzir sua higienização das mãos. Então, isso eu achei assim, uma coisa espetacular, né? E porque isso foi a saída, foi o que eu achei mais legal desse projeto. Essa foi a saída, porque eles não podiam filmar no corredor do hospital. Então, eles ficaram pensando, vamos fazer uma coisa que é para o usuário, para a pessoa que faz, que seria bom. Então, eles foram naquela coisa para entender o que é, né, o que Maria leva, né? Em todas essas histórias, eles estão falando, tá, é super bacana, mas o que Maria leva? Então, eles foram atrás e acharam que, para os profissionais, isso ia ser uma coisa importante. E claro que teve toda uma discussão, envolveu o serviço de saúde ocupacional, para garantir que os profissionais, né? Então, fizeram o programa completo. Então, acho isso foi inovador para a Islândia, né? Uma ilha, vulcão, né? Tudo é muito longe, então eu imagino que foi uma saída assim que, para as condições, apesar de eles terem recursos, foi uma solução para o problema que eles encontraram. Eu acho que o pessoal do Hospital Universitário de Genebra, o professor Pité, ele se aposentou, né, do hospital, ele ainda acho que é médico emérito, né, ainda continua passeando lá pelo hospital, mas eles têm conversado, né, com os diretores de departamentos no hospital, para os diretores fazerem os protocolos de higienização das mãos. Então, colocaram, e assim, isso não é o produto que é diferente, é a mão que escreve o protocolo que é diferente. Então, dão os dados, então é isso aqui mostra a eficácia, né? Tem que usar por tantos segundos. Então, ao invés da gente continuar, a minha voz sempre repetindo a mesma coisa, você sabe tanto, então você me fala, como que é que faz? Então, achei bacana, né? Mas é claro que isso só funciona quando você tem um nível de relacionamento com os chefes de departamentos que eles falam, tá, eu vou pegar você está me dando esse desafio, não tem problema, eu faço. Porque tem muita gente que fala, não tem interesse nenhum, é o seu trabalho. Então, naquela condição, funcionou. E eu ouvi dizer que o hospital agora eu não vou lembrar o nome desse hospital, um hospital super famoso na Suécia, Karolinska. Então, o Karolinska, eles fizeram uma coisa que, dependendo das unidades, então vamos ver, unidade pediátrica, eles querem que tenha um representante dos pacientes fazendo parte dessa escrita desse bendito SOP, o do procedimento operacional, POP, procedimento operacional padrão. Por quê? Porque a gente não faz isso pro paciente. Então, o paciente também ter ali o gancho, porque tem muita pergunta, como que a gente vai empoderar o paciente para perguntar para o médico? Aí tem toda aquela questão de o médico ou a enfermeira que entra no quarto. E tem aquela questão cultural, né? Dependendo da idade. A pessoa não imagina, minha mãe, meu pai, eles nunca vão perguntar. Tenho certeza que não. E eu acho que eu também, dependendo da pessoa, não estou afim de ter uma conversa a respeito disso. Então, eles estão fazendo que é o envolvimento, que a gente fala que o paciente tem sempre que ficar no centro. Então, agora tem essa discussão de que o paciente tem que fazer parte da equipe, né, que escreve isso. Então, achei isso bacana.
Mas é claro, estamos falando de condições de hospitais que eles têm recursos financeiros ilimitados, né? Então, eu posso falar, quando eu fui o ano passado, todo ano eu vou à Ucrânia, desde que começou a guerra. Antes de começar a guerra, eu já ia à Ucrânia. Então, eu vou para a capital, para Kiev. E, e, assim, o que eles têm, assim, então, uma coisa é nos locais, porque, assim, é um país grande, não é todo o país está sendo atacado, né, que está em guerra. E aí, quando você começa a ver a situação dos pacientes, porque, vamos dizer, um soldado que foi, sei lá, sofreu queimaduras por conta de uma bomba. Essa pessoa, esse indivíduo, infelizmente, vai ter transferência de 6 a 10 hospitais diferentes até o momento onde ele vai começar como que fala isso em português? É a recuperação, né? Quando você já, bom, sobreviveu as primeiras 72 horas e aí você vai para aquela parte que tem que fazer fisioterapia, né? E aí você imagina quanta gente passou a mão nesse paciente, né? Então eu já digo, né? Já é um milagre a pessoa chegar, é o mesmo nome, né? O nome e o documento do paciente é o mesmo, porque é tudo no papel, né? Não preciso dizer que, né? Não tem como. Então já é um milagre que isso acontece. Então, eu fui para lá, então a gente está conversando. Claro que a aderência é péssima, né? Se fala assim, assustadora. Aí eu comecei a perguntar, mas por que as pessoas, por que a enfermeira, né? Por que a enfermeira não faz? Porque a enfermeira também tem que limpar o chão. Então, é isso, né? Assim, a questão dessa coisa do trabalho, né? Da quantidade de trabalho, ela tem impacto, não adianta, né? Então, se é esperado que, né, a pessoa faça isso, não tem como. Em 2026, um minuto continua tendo 60 segundos, né? Em 2006 era assim e vai continuar. Então, a gente não pode mudar isso daí. Então, a gente não pode esperar o impossível, porque as pessoas não vão conseguir fazer o impossível, né? E então, é assim, o que faz uma condição dela? Bom, então a gente tem que discutir por que são as enfermeiras ainda que fazem a limpeza ambiental. Tem alguma forma, porque a gente quer resolver esse problema, porque aí ela vai ter tempo para limpar as mãos, né? Então, o foco não é mais em achar uma coisa inovativa, é achar, vamos ver como que faz essa distribuição de trabalho, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, que quando a gente chega não olhar só o número e ver o que está ao redor do número, né? E ver o que realmente a gente pode mudar. Porque, por exemplo, eu não posso mudar isso de que faz parte das tarefas dos enfermeiros a limpeza ambiental. Eu não sou ministra da Saúde, não sou nada, né? Eu sou só uma funcionária da Organização Mundial da Saúde. Só isso eu sou. Eu posso lá falar, explicar, não sei o quê. O que eu tenho que fazer é vir com uma solução, né? Para ver se a gente consegue mudar esse número. Mas a gente só consegue mudar esse número porque eu me interessei. Eu falei, porque não é possível. Qualquer pessoa, não, assim, os números eram assustadores. Aí você fala, por que tão baixo? E aí que a gente fala, a gente não pode só pegar os números, mandar para o relatório. Tem que ir lá olhar, refletir, volta na unidade e tenta entender por quê. E para isso que eu acho que é o tempo que a gente tem que gastar no controle de infecção. É essa coisa. Porque é ali que as pessoas veem que a gente está lá para melhorar as condições de trabalho, para melhorar, fazer as condições de trabalho seguras, limpas. A gente está lá, a gente não é o cri-cri-cri, falar, você não fez isso, você não fez aquilo. Né? É esse o nosso papel. E eu acho que se a gente não sair e estar lá e discutir esses números com eles, eles vão continuar tendo a impressão de que controlador público, ai, gente chata, né, que vem para cá, só fala disso, né? Vem, fala que eu esqueci de colocar a luva, que não fez isso. Vamos lá, vamos sentar e ver o que está acontecendo na unidade. Né?
Lígia, acho que podemos encerrar. Podemos. Daria para ficar aqui discutindo muito, né, esse tema. Filosofando. Nossa, foi um show de aprendizado, foi maravilhoso. Foi Sem dúvida. excelente, excelente, Ana. Muito obrigada. Como eu disse, a gente estava fazendo, né? A gente estava fazendo o pre-party, né? Quando a gente estava, antes de começar a webconferência, né? Esse é o nome. Eu falei quero mandar um beijo para MC Padovese, que eu tenho certeza que ela vai assistir esse vídeo. MC, aprendi muito com você, que se vocês não sabem quem é MC Padovese, uma professora, doutora Maria Clara Padovese, que sabe muito de controle de infecção. Eu também aprendi muito com ela. Ela sempre fala, não posso falar que ela foi mentora, essas coisas, porque as pessoas pensam que ela é muito, 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 muito velha. Mas eu falei, Maria Clara, as pessoas acham que eu tenho 30 anos, vão pensar que você tem 45. Então, Tá tudo MC, bem. tá tudo bem. Ó, a MC Padovese vai fazer a nossa palestra de abertura no evento presencial no 30 de maio, No 30 de que maio. é sobre a higienização das mãos. Você Então, vê? você vê o tamanho da importância dela. Ela vai fazer a Moça nossa vai estar palestra de lá. abertura. Então, MC, 45 anos de idade, fala que a Ana Paula aí mandou beijo para ela. Ela vai ser um show, porque ela é um show mesmo. E vocês também, é claro, né? Imagina. Imagina. Vamos lá, deixa a Ana Paula descansar, que ela está no fuso horário e precisa dormir. Lígia, Eli, querem fazer considerações para eu encerrar no final ou Eu não? quero agradecer muito aí a Ana Paula, maravilhosa, sempre, né? Tomara que você venha para o Brasil, para o Congresso Brasileiro. Tomara que você venha logo para a gente ver pessoalmente. E Muito se não Obrigada. vier obrigada, no viu? congresso, quando vier, venha nos visitar na Venha, Vamos APC e a gente visitar. faz um venha para o evento com Brasil, você. dar um Com hello, certeza, isso, eu tá? aviso. Vai ser um prazer. Muito obrigada a todos que participaram, ao patrocinador, a CNPH, a estrutura aí que está, a PC dando suporte, o Randolfo, a Dedna, e Lígia e Thaís, parceironas aí. Uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Quero agradecer também mais uma vez, Ana Paula. Obrigada pela palestra, por esse momento de discussão que nós tivemos. Acho que foi um momento de reflexões muito importantes e acho que nunca fiz reflexões iguais às que nós fizemos hoje à noite. Acho que trouxe assim uma ampliação de horizonte, sem dúvida, para quem pôde participar. Então, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu também estou na torcida para que você venha para o Congresso no final do ano. Com certeza. Ok, então, pessoal, em nome da APC, queria finalizar esse webinar excelente, agradecer muitíssimo a Ana Paula e lembrar a todos vocês, então, mandem os vídeos até o dia 25, nosso evento no dia 30 de maio, presencial no Hospital do Servidor Público Municipal, lá na Vergueiro, e na quarta-feira que vem, para os associados da APC, nossa Assembleia Ordinária para relatório de gestão, prestação de contas e planejamento futuro. Então, não deixem de participar, tá bom? Muitíssimo obrigado, Ana. Super beijo para você. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Ó, uma ótima fim de semana aí para vocês. Vocês ainda estão, né? Quinta-feira tá vindo aí, sexta-feira tá aí do lado, fim de semana. E aí, não esquecer, né, que higienização, a gente pode fazer tudo em controle de infecção. Não fez higienização das mãos, a gente está perdendo uma oportunidade enorme. Verdade. É isso.